Existe um segredo que mudou a vida do homem mais rico da história da humanidade. Um pacto tão poderoso que transformou um jovem pastor em rei, um rei em sábio, e um sábio no homem mais próspero que já pisou na terra. Salomão não ficou rico por acaso. Ele descobriu algo que a maioria das pessoas jamais vai saber. Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a sua relação com a abundância. O que eu vou te revelar hoje não está nos livros de autoajuda, não está nos cursos de empreendedorismo, não está nem mesmo nos sermões das igrejas. É algo que foi escondido por milênios, guardado nas entrelinhas das escrituras sagradas, esperando por alguém capaz de enxergar além do óbvio. Salomão fez uma aliança. Não uma oração, não um pedido, não uma barganha desesperada. Uma aliança. E existe uma diferença abissal entre pedir e aliar-se. Quando você pede, você se coloca numa posição de carência, de inferioridade, de quem precisa. Quando você se alia, você se torna parceiro, colaborador, co-criador da própria realidade. A história que todo mundo conhece é que Salomão pediu sabedoria para Deus. Mas isso é apenas a superfície. O que realmente aconteceu foi muito mais profundo e revolucionário. Salomão entendeu algo que poucos conseguem compreender até hoje. Que a abundância não é algo que você conquista, é algo que você já é. Deixa eu te contar o que realmente aconteceu naquela noite em Gibeon, quando Deus apareceu para Salomão em sonho. Todo mundo foca no diálogo, mas esquece do contexto. Salomão tinha acabado de herdar o trono de seu pai, Davi. Ele estava cercado de inimigos, de desafios impossíveis, de uma responsabilidade que poderia esmagar qualquer homem comum. E aí, nesse momento de pressão máxima, ele não pede proteção, não pede força, não pede riqueza. Ele pede sabedoria para governar. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Salomão já sabia qual seria a resposta de Deus. Ele já tinha descoberto a fórmula. Ele entendeu que quando você alinha seu desejo com o propósito divino, quando você para de pensar pequeno e começa a pensar em termos de servir algo maior que você mesmo, o universo conspira a seu favor de uma forma que desafia toda a lógica humana. Deus não deu riqueza para Salomão como um bônus pela sabedoria. A riqueza foi consequência automática do alinhamento mental e espiritual que Salomão alcançou. Ele quebrou o código da abundância, parou de querer para si e começou a querer para todos. E aqui entra o primeiro princípio da aliança secreta de Salomão, a mentalidade de reino. Salomão não pensava como indivíduo, ele pensava como reino. Não se via como uma pessoa que precisava de dinheiro, se via como um canal através do qual a prosperidade poderia fluir para beneficiar toda uma nação. Isso muda tudo. Quando você para de pensar, eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, e começa a pensar, eu preciso de recursos para realizar minha missão, sua vibração energética se transforma completamente. Você sai da frequência da escassez e entra na frequência da abundância. Mas tem mais. Salomão descobriu algo que os milionários de hoje levaram décadas para entender, que a riqueza é, primeiro e antes de tudo, um estado de consciência. Ele não ficou rico e depois ficou sábio. Ele alcançou um estado de consciência onde riqueza e sabedoria são a mesma coisa. Pensa comigo. Qual é a diferença entre um homem rico e um homem pobre? Não é o dinheiro no banco. Existem pessoas com milhões que se sentem pobres e existem pessoas sem nada que irradiam abundância. A diferença está na mente, na forma como elas se relacionam com a realidade, na crença profunda sobre quem elas são e o que merecem. Salomão entendeu isso 3.000 anos antes de existir psicologia, 3.000 anos antes de existir neurociência, 3.000 anos antes de existir lei da atração. Ele descobriu que você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E ele decidiu ser abundância pura. A aliança de Salomão tinha 3 pilares fundamentais. O primeiro já falamos, mentalidade de reino. O segundo é o que eu chamo de reciprocidade sagrada. Salomão não pediu riqueza para Deus, mas ofereceu algo em troca da sabedoria. Ele ofereceu usar essa sabedoria para servir ao propósito divino.
Essa é a chave que a maioria das pessoas não consegue entender. Elas querem receber sem dar, querem colher sem plantar, querem abundância sem se tornarem abundantes. Salomão entendeu que o universo opera numa lógica de troca energética. Ele ofereceu sua vida, sua inteligência, sua dedicação como moeda de troca pela sabedoria divina. E aqui entra algo fascinante. Quando Deus viu que Salomão não pediu riqueza para si mesmo, mas pediu sabedoria para servir aos outros, ele decidiu dar as duas coisas. Por quê? Porque Salomão provou que tinha a mentalidade correta para lidar com a abundância sem se corromper. A maioria das pessoas não consegue lidar com dinheiro porque tem a mentalidade errada. Elas veem o dinheiro como um fim em si mesmo, como algo que vai resolver todos os seus problemas, como a fonte da felicidade. Salomão via o dinheiro como uma ferramenta, como um meio para um fim maior. E aqui entra o terceiro pilar da aliança, a sabedoria prática. Salomão não ficou apenas meditando sobre filosofia. Ele aplicou sua sabedoria em decisões práticas, em negócios reais, em soluções concretas. Ele construiu templos, palácios, estabeleceu rotas comerciais, criou alianças estratégicas com outros reinos. A sabedoria sem ação é filosofia vazia. A ação sem sabedoria é correria desesperada. Salomão combinou as duas e criou um império que durou gerações. Mas você deve estar se perguntando, como isso se aplica à minha vida? Como eu posso usar essa aliança secreta para transformar minha realidade financeira? Primeiro, você precisa entender que a aliança de Salomão não era um evento único, era um estado permanente de consciência. Ele não fez um acordo com Deus numa noite e pronto. Ele cultivou diariamente essa mentalidade, essa forma de pensar e de ser. A boa notícia é que você pode fazer a mesma coisa. A aliança está disponível para qualquer pessoa disposta a elevar sua consciência e alinhar seus desejos com um propósito maior. Começa pela mentalidade de reino. Para de pensar pequeno. Para de pensar apenas em você. Começa a pensar em como sua prosperidade pode beneficiar outras pessoas. Quando você muda o foco do eu quero para o eu posso servir, algo mágico acontece no seu campo energético. Se você está pensando, mas eu preciso cuidar de mim primeiro, comente aqui. Reino primeiro. Porque essa é a mentalidade que separa os que conquistam abundância duradoura dos que ficam sempre lutando contra a escassez. Segundo passo. Estabeleça sua reciprocidade sagrada. O que você está disposto a oferecer em troca da abundância que deseja? Salomão ofereceu sua inteligência e dedicação. O que você pode oferecer? Seus talentos, seu tempo, sua energia criativa, sua capacidade de servir? A aliança não funciona com quem quer só receber. Ela funciona com quem está disposto a se tornar um canal de bênçãos para outras pessoas. Terceiro, desenvolva sabedoria prática. Estude, aprenda, aplique conhecimento real na sua vida. Salomão não era só espiritualmente elevado. Ele era extremamente inteligente nos negócios, na política, na administração. A abundância exige competência. E aqui, eu preciso te contar algo que talvez te incomode um pouco. A aliança de Salomão exige maturidade emocional e espiritual. Não é para qualquer um. Não é para quem quer resultado rápido sem transformação profunda. Não é para quem está disposto a mudar apenas superficialmente. Salomão passou por um processo de purificação interior antes de receber a abundância. Ele teve que confrontar seus medos, suas limitações, suas crenças herdadas. Ele teve que morrer para uma versão menor de si mesmo para renascer como rei. Você está disposto a passar por essa transformação? Você está disposto a questionar tudo o que acredita sobre dinheiro, sucesso e merecimento? Você está disposto a se ver não mais como alguém que precisa, mas como alguém que pode dar? Se a resposta for sim, então você já deu o primeiro passo para estabelecer sua própria aliança secreta com a abundância. Mas lembra, não é um caminho fácil. É um caminho de elevação, de crescimento, de constante superação. Salomão ficou rico, mas ele pagou o preço. Ele dedicou sua vida inteira ao desenvolvimento da sabedoria e ao serviço do seu povo. Ele nunca parou de estudar,
Nunca parou de crescer. Nunca parou de buscar formas de ser mais útil ao mundo. A pergunta que você precisa se fazer é: você quer abundância suficiente para pagar suas contas, ou você quer abundância suficiente para transformar o mundo? Porque a aliança de Salomão só funciona para quem pensa grande, para quem tem visão de reino, para quem entende que a verdadeira riqueza não está em quanto você tem, mas em quanto você pode dar. E se você chegou até aqui, se algo dentro de você está ressoando com essas palavras, é porque você já tem dentro de si a semente da grandeza que Salomão cultivou. Agora é só uma questão de regar essa semente com as práticas certas, com a mentalidade certa, com as ações certas. Na segunda parte, eu vou te mostrar exatamente como aplicar os 3 pilares da aliança secreta na sua vida prática, como transformar esses princípios em resultados concretos e como evitar as armadilhas que podem sabotar sua jornada rumo à abundância verdadeira. Agora que você entendeu os 3 pilares da aliança secreta de Salomão, chegou a hora de descobrir como aplicar isso na sua vida de forma prática e transformadora. Porque não adianta só entender a teoria. Você precisa viver essa aliança todos os dias. Vamos começar com algo que vai chocar muita gente. Salomão não orava pedindo dinheiro. Nunca. Em nenhum momento das Escrituras você vai encontrar Salomão implorando por riqueza. Sabe por quê? Porque ele descobriu algo revolucionário. Quando você ora pela capacidade de servir, o dinheiro vem como consequência natural. Isso vai contra tudo que te ensinaram sobre prosperidade, não é? A maioria das pessoas ora assim: Deus, me dá dinheiro para pagar minhas dívidas, para comprar uma casa, para ter segurança. Salomão orava assim: Deus, me dá sabedoria para ser útil ao teu propósito. Vê a diferença? A primeira oração vem da escassez, do medo, da carência. A segunda vem da abundância, da confiança, do propósito. E o universo responde de acordo com a frequência que você emite. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagine 2 empreendedores. O primeiro acorda todo dia pensando: preciso vender para pagar minhas contas. O segundo acorda pensando: como posso servir meus clientes de forma mais eficaz hoje? Qual dos 2 você acha que vai prosperar a longo prazo? O primeiro está na energia da necessidade, da pressão, do desespero. O segundo está na energia do serviço, da abundância, da contribuição. Os clientes sentem essa diferença. O universo responde a essa diferença. Salomão aplicava isso em tudo. Quando ele construiu o templo, não pensou: vou construir algo bonito para impressionar. Ele pensou: vou criar um espaço sagrado onde as pessoas possam se conectar com o divino. Quando estabelecia rotas comerciais, não pensava: vou ficar rico com esse negócio. Ele pensava: vou conectar povos e facilitar a troca de recursos e conhecimentos. Essa mudança de mentalidade é o primeiro passo prático para estabelecer sua aliança secreta. A partir de hoje, em tudo que você fizer relacionado ao dinheiro, ao trabalho, aos negócios, se pergunte: como isso pode servir a algo maior que eu mesmo? Se você trabalha como vendedor, não pense: preciso fechar essa venda. Pense: como posso ajudar essa pessoa a resolver seu problema? Se você tem um negócio, não pense: preciso de mais clientes. Pense: como posso servir mais pessoas de forma mais eficaz? Parece simples, mas essa mudança de foco muda tudo. Muda sua energia, muda sua abordagem, muda os resultados que você obtém. Agora, o segundo passo prático. Estabeleça seu pacto de reciprocidade. Salomão não apenas recebeu, ele deu. E ele deu primeiro, antes de receber. Ele ofereceu 1000 holocaustos em Gibeon, antes mesmo de ter o sonho onde Deus apareceu para ele. Ele demonstrou sua dedicação através de ações concretas. Você precisa fazer a mesma coisa. Precisa demonstrar para o universo que você está sério sobre essa aliança. Como? Comece dando o que você tem, mesmo que seja pouco. Dê seu tempo, dê sua atenção, dê seu conhecimento, dê sua energia. Se você quer mais dinheiro, comece dando dinheiro. Não precisa ser muito, mas precisa ser consistente. Escolha uma causa que ressoe com seu coração e doe regularmente, mesmo que seja R$ 10 por mês. O importante não é o valor,
É o gesto, é a frequência, é a mentalidade por trás da ação. Se você não tem dinheiro para dar, dê tempo. Ofereça-se para ajudar alguém gratuitamente. Compartilhe seu conhecimento. Ensine algo que você sabe fazer. Ajude alguém a resolver um problema. E aqui entra algo que muita gente não entende. Dar não é perder. Dar é investir. Quando Salomão deu 1000 holocaustos, ele não perdeu 1000 animais. Ele investiu na construção de um relacionamento com o divino. Quando você dá, você não perde recursos. Você investe na construção de um campo energético de abundância ao seu redor. Mas tem uma pegadinha aqui, e Salomão conhecia muito bem essa pegadinha. Você não pode dar esperando receber de volta da mesma pessoa ou da mesma fonte. Isso não é dar, isso é trocar. Isso não é generosidade, isso é negociação. Salomão dava sem esperar retorno direto, mas com a certeza absoluta de que o universo é justo e que toda energia investida com amor e propósito volta multiplicada, de formas que ele nem conseguia imaginar. E falando em coisas que ele nem conseguia imaginar, vocês sabiam que Salomão ficou tão rico que a prata perdeu o valor no reino dele? A Bíblia diz que a prata se tornou comum como pedra em Jerusalém. Imaginem isso. Um reino onde a prata era tão abundante que ninguém dava valor para ela. Isso é o que acontece quando você aplica os princípios da aliança secreta corretamente. A abundância se torna tão natural na sua vida que você para de se preocupar com dinheiro. Não porque você tem muito, mas porque você entendeu que é apenas uma ferramenta, e ferramentas sempre aparecem quando você precisa delas para realizar seu propósito. Agora, o terceiro passo prático. Desenvolva sabedoria aplicada. Salomão não era apenas espiritualmente elevado, ele era extremamente competente. Ele estudava, pesquisava, experimentava. A Bíblia diz que ele falou sobre plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que cresce na parede. Ele estudou animais, aves, répteis e peixes. Por que isso importa? Porque abundância sem conhecimento é sorte temporária. Conhecimento sem aplicação é arrogância inútil. Salomão combinava conhecimento profundo com aplicação prática e conseguia resultados extraordinários. Você quer aplicar isso? Torna-se um estudante perpétuo da sua área. Não importa qual seja seu campo de atuação, torne-se a pessoa mais conhecedora desse assunto na sua região. Leia, estude, pratique, experimente, mas não para por aí. Salomão também estudava coisas que aparentemente não tinham nada a ver com seus negócios. Ele estudava botânica, zoologia, poesia, música. Por quê? Porque ele entendeu que tudo está conectado, que conhecimento em uma área enriquece sua compreensão em todas as outras. Se você trabalha com vendas, estude psicologia. Se você trabalha com tecnologia, estude arte. Se você trabalha com negócios, estude filosofia. Quanto mais conexões você conseguir fazer entre diferentes áreas do conhecimento, mais criativo e eficaz você vai se tornar na resolução de problemas. E aqui entra algo fascinante sobre Salomão. Ele não apenas aplicava conhecimento, ele criava conhecimento. Os provérbios de Salomão não são apenas citações bonitas, são princípios práticos destilados da experiência real. Ele transformava suas descobertas em sabedoria que podia ser compartilhada e aplicada por outras pessoas. Você precisa fazer a mesma coisa. Precisa começar a documentar suas descobertas, seus aprendizados, suas experiências, não para se mostrar, mas para se tornar útil. Quando você compartilha conhecimento, você se torna uma referência. Quando você se torna uma referência, as oportunidades aparecem naturalmente. Qual seu versículo favorito de Salomão? Deixe nos comentários, porque eu tenho certeza de que cada um de vocês tem uma pérola de sabedoria que pode inspirar outros. Mas agora eu preciso te alertar sobre as 3 armadilhas principais que podem sabotar sua aliança secreta. A primeira é a impaciência. Salomão levou anos construindo seu império. A riqueza verdadeira não vem do dia para o outro. Ela vem como resultado de anos de aplicação consistente dos princípios corretos. A sociedade moderna te vendeu a ilusão de que tudo pode ser rápido, instantâneo, fácil. A aliança secreta não funciona assim. Ela exige constância,
persistência, fé a longo prazo. Se você está procurando fórmula mágica para ficar rico em 30 dias, você está no lugar errado. A segunda armadilha é a ganância. Conforme você começa a prosperar, vai surgir a tentação de abandonar os princípios que te trouxeram até ali. Vai surgir a tentação de pensar pequeno de novo, de focar apenas em você mesmo, de parar de dar e começar apenas a acumular. Salomão caiu nessa armadilha no final da vida. Ele começou a usar sua riqueza para satisfazer seus próprios desejos, ao invés de continuar usando ela para servir ao propósito divino. E o que aconteceu? O reino começou a declinar. A terceira armadilha é o ego. Conforme sua sabedoria e sua riqueza aumentam, vai surgir a tentação de se achar melhor que os outros, de se ver como especial, de se esquecer de que tudo que você tem é resultado da sua aliança com algo maior que você. Como evitar essas armadilhas? Mantenha sempre a humildade, a gratidão e o foco no propósito. Lembre-se diariamente de que você é apenas um canal, não a fonte. Celebre suas conquistas, mas nunca se esqueça de que elas vieram através da sua parceria com o divino. E aqui eu preciso ser honesto com você. Nem todo mundo vai entender sua transformação. Conforme você começar a prosperar aplicando esses princípios, algumas pessoas vão questionar, vão criticar, vão tentar te desencorajar. Isso é normal. Salomão também enfrentou críticas. Alguns disseram que ele era excessivo, que gastava demais, que era extravagante. Mas ele sabia qual era seu propósito e permaneceu fiel à sua aliança. Você vai precisar da mesma determinação. Vai precisar aprender a filtrar opiniões, a ouvir apenas quem realmente entende o caminho que você está percorrendo. E falando em caminho, chegamos ao ponto onde eu preciso te falar sobre algo que pode acelerar drasticamente sua jornada rumo à abundância. Se você achou esse conteúdo transformador, vai ficar impressionado com o meu conteúdo mais valioso. As 7 chaves que desbloqueiam sua mente para a abundância definitiva, com práticas e declarações diárias que vão reprogramar seu subconsciente para prosperidade. Tá tudo no sistema que chamei de códigos milionários. São técnicas que combinam os princípios ancestrais da Aliança de Salomão com descobertas modernas da neurociência e psicologia da abundância. O acesso está no link da descrição, mas só para quem realmente está comprometido com a transformação profunda, porque isso não é para qualquer um. É para quem entendeu que a abundância não é sorte, não é acaso, não é privilégio de alguns poucos. É uma ciência, é um processo, é uma aliança que pode ser estabelecida por qualquer pessoa disposta a elevar sua consciência e aplicar os princípios corretos. Se você aplicou alguma coisa do que falamos hoje, comente aqui. Aliança ativada. Porque eu quero acompanhar sua jornada, quero celebrar suas conquistas, quero te ver prosperando de verdade. E para continuar aprofundando esses ensinamentos, recomendo que você assista ao vídeo sobre os 3 segredos da mente milionária que as escolas nunca vão te ensinar. Lá, eu mostro como reprogramar seu subconsciente para a abundância usando técnicas que os mais ricos do mundo aplicam diariamente. Lembra? A aliança secreta de Salomão não é história antiga. É tecnologia espiritual atemporal. Os mesmos princípios que fizeram dele o homem mais rico da história podem fazer de você a versão mais próspera de si mesmo. Tem alguma história parecida com a de Salomão na sua vida ou na sua família? Me conta aqui embaixo, porque essas histórias inspiram e fortalecem a fé de toda a nossa comunidade. A abundância não é privilégio de alguns poucos escolhidos. É direito de nascença de qualquer pessoa disposta a se alinhar com os princípios universais da prosperidade. Salomão descobriu isso há 3.000 anos. Hoje você também descobriu. Agora é só uma questão de aplicar, persistir e confiar no processo. Sua aliança secreta começa agora, neste exato momento, com sua decisão de pensar maior, servir mais e confiar que você merece toda a abundância que este universo tem para oferecer.